Africanidades conectadas. A partir da obra organizada por Lincoln Seco, Marco Silva e Olga Brites, nós falaremos de três mulheres negras que interpretaram o Brasil. A obra a que me refiro é esta: Mulheres Intérpretes do Brasil. Nessa coletânea, os autores, na introdução, definem o que eles entendem por intérpretes do Brasil. Não naquela perspectiva tradicional de intelectuais que analisaram a formação da sociedade brasileira. Então vejamos como é que eles interpretam, como é que eles concebem a interpretação do Brasil para além de um viés sistematicamente acadêmico. Abre aspas. A interpretação do Brasil não se resume a fórmulas tradicionais do ensaio ou da tese acadêmica. Há uma pluralidade de formas que serviram a outras leituras de nossa história. Elas impactaram a sociedade por meio das artes, cultura, atividade política e da religiosidade, tanto quanto os chamados clássicos do pensamento brasileiro, quase sempre restrito no mundo masculino e das classes dominantes. Por isso, buscamos resgatar as mulheres que pensaram a realidade do país também a partir da sua diversidade social, fosse na administração pública, no teatro, na favela, nas religiões ou na universidade. Então, aqui eles trazem uma coletânea de ensaios feito por pessoas diversas, homens e mulheres, e nós escolhemos quatro dessas mulheres negras que interpretaram o Brasil. Começaremos por Carolina Maria de Jesus, nascida em 1914 e falecida em 1977. Pobre, negra, escritora. Esse texto é da Sirlene Barbosa. Abre aspas. 16 de junho de 1959. Hoje não temos nada para comer. Queria convidar os filhos para suicidar-nos. Desisti. Olhei meus filhos e fiquei com dó. Eles estão cheios de vida. Quem vive precisa comer. Fiquei nervosa, pensando: será que Deus esqueceu-me? Será que ele ficou de mal comigo? Fecha aspas. Percebi que os que sabem ler têm mais possibilidade de compreensão. Eu ia intelectualizando-me, compreendendo que uma pessoa ilustrada sabe suportar os amarruames da vida. Então foram 3 citações feitas aqui por Sirlene Barbosa, extraído de obras de Carolina Maria de Jesus, de Quarto de Despejo e Diário de Bitita. A menina Bitita, mineira de Sacramento, arrombou a porta estreita, branca e basicamente da elite da literatura brasileira ao tornar-se Carolina Maria de Jesus. Embora no livro editado Diário de Bitita
e em seus manuscritos, Carolina diga que ela, pelas contas de sua mãe, ela nasceu em 1921. Escritora de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, o livro vendeu rapidamente 10.000 exemplares em um mês, tornando-se um best-seller. Em um ano, se equiparou em vendas a Jorge Amado e foi editada em 40 países, 14 línguas. Segundo Rafaela Fernandes, doutoranda da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e pesquisadora de Carolina, a venda do livro chegou à marca de 1 milhão de edições vendidas. A escritora não dominava a norma culta da língua, mas a arte da escrita. Foram mais de 5.000 páginas entre memórias, relatos, romances, poemas, contos, provérbios, letras de músicas, etc. Tentaram deixá-la na alienação da favela, mas ela conseguiu superar sua condição imediata e mostrou, por fim, para que veio: para ser escritora, conforme se autodenominava. Esta é Maria Carolina de Jesus, com toda essa trajetória ainda muito, muito, muito pouco conhecida entre os leitores brasileiros. Continuemos. Em Sacramento, o médico espírita Barçanufo um dia consultou a criança Carolina devido a fatores de dores que sentia na cabeça e a diagnosticou como poetisa. Afirmou que o seu cérebro não cabia em sua caixa craniana, pois eram muitas reflexões para pouco espaço na cabeça. Por isso, as dores. Devia, então, concretizar esses pensamentos escrevendo. Ao que tudo indica, ela acreditou nas palavras do doutor, pois ainda adolescente, a partir de suas andanças pelo interior do estado mineiro, escreveu um poema, O Colono e o Fazendeiro, no qual registrou sua visão inconformada da sociedade sobre as relações nada justas, opressor versus oprimido, ou rico versus pobre. Neta do ex-escravizado Benedito José da Silva, cujo sobrenome foi herdado de seu senhor, Carolina não conheceu o pai, mas os pedaços da fome e toda a força do preconceito racial e social. Sua mãe era do ventre livre, quer dizer, nasceu depois da lei de 1871. Segundo suas próprias palavras, registrada no livro póstumo Diário de Bitita, obra autobiográfica em que a autora, já adulta, em condições diversas dos que vivia quando escreveu seu best-seller, apresenta relatos de uma infância pobre em Minas Gerais até chegar à cidade de São Paulo. A propósito, o Diário de Bitita, de 1986, é necessário dizer que os originais, segundo o que a escritora disse à filha Vera Eunice de Jesus Lima, foram emprestados a editoras francesas e nunca mais devolvidos. Em 1982, 5 anos após sua morte, foi lançado na França, sem prévia autorização dos detentores dos direitos autorais, a obra com o título modificado de Um Brasil,
para brasileiros, escolhido por Carolina para o Jornal de Bitita. O livro foi relançado no Brasil em 1986 pela carioca Nova Fronteira, segundo o título dos franceses, e sendo reduzido, portanto, para Diário de Bitita. A edição a qual os brasileiros têm acesso é que foi traduzida do português, abre aspas, caroliniano, para o francês e deste para o português mais formal, seguindo a tradução francesa. O leitor de Carolina percebe que houve, na narrativa desse livro, uma intromissão e outras vozes, tornando o enunciado caroliniano, pelo tom coloquial e com marcas linguísticas de não concordância verbal e ou nominal. Em um texto mais curto, uma vez que houve correções em pontos nos quais se evidenciava o discurso único da escritora. As obras anteriores de Carolina, mesmo que muito editadas, mereceram mais respeito em relação à sua identidade, mantendo, na maioria dos casos, a originalidade de sua escrita. Os originais de Um Brasil para Brasileiros, finalmente, retornaram ao Brasil e se encontram arquivados no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos aqui a oportunidade de conhecer uma pequena parte de Carolina Maria de Jesus a partir desse texto de Silene Barbosa. Mas eu convido aos assinantes, aos simpatizantes desse canal, que procurem as obras de Carolina Maria de Jesus, divulguem-a, porque elas são um relato de uma vivência de uma brasileira negra, descendente de ex-escravizados, e que interpretou, que olhou o Brasil a partir de outras óticas e que ainda encontramos permanências desse Brasil nos dias de hoje. Africanidades conectadas, mulheres que interpretam o Brasil com Carolina Maria de Jesus.